Temos então aqui um Versive, a plataforma de certificação da Fluke Networks. Dentro dessa plataforma existem vários módulos possíveis. Vamos começar abordando os módulos para cobre. Então, na parte posterior do equipamento, a gente faz a retirada do módulo. Esse é o módulo de DSX 5000, como pode ser visto aqui. O DSX 5000, um módulo de certificação de até 1 GHz, corresponde então até a classe FA, uma possível ou futura categoria 7A, se ela sair. Existem também os modelos DSX 600 até a categoria 6A, mas esse não é um Versive, o módulo fica parafusado no equipamento, mesmo que seja retirado, o software não reconhece outros módulos. E tem o DSX 8000, que seria para cabeamento categoria 8, ou inferiores, obviamente. Okay? Dentro do módulo de cobre, para certificação, a gente faz a certificação inclusive de dois jeitos diferentes, link permanente ou canal. Aqui em mãos a gente tem os adaptadores de link permanente. Como vocês podem perceber, os adaptadores de link permanente têm terminais macho. E aí o terminal macho eu vou conectar então a um fêmea. Então um teste de link permanente seria executado, por exemplo, de um rack até uma tomada. Ok? Do patch pen até a tomada, o espelho. Já o adaptador de canal, que vai ser acoplado aqui, esse adaptador de canal tem uma conexão fêmea, logo eu vou conectar um cabo aqui. Que cabo seria esse? Então seria o link permanente quando incluído com os patch cords. E aí eu vou fazer um teste de canal. Quando eu quero testar um patch cord, para teste de patch cord eu não posso utilizar de um rapaz como esse. Por quê? A conexão que vai aqui é a mesma que vai estar no ativo. Essa conexão não deve ser medida. Então essa conexão que vai aqui não é medida, é do cabo para frente que ela é medida. Se eu uso esse adaptador de canal para testar um patch cord, eu não estou testando as conexões, eu só estou testando a porção do cabo. É como se eu utilizasse um certificador para testar a pinagem. Acho que não faz muito sentido, né? Dentro da certificação de cobre, a gente pode aqui dentro encontrar diversos tipos de limites possíveis. Por exemplo, inclusive os limites brasileiros. Então, em regiões, Brasil, vocês podem encontrar a ABNT 14565. Todas as classes pertencentes a esse cabeamento. Por enquanto, o único equipamento do mercado que possui a ABNT NBR inclusa como certificação. O pessoal está muito acostumado a utilizar a TIA ou a ISO, elas também estão presentes aqui. Dentro da TIA, clicando numa categoria, por exemplo, como eu comentei, categoria 6, você tem diversos tipos de certificação. Um dos primeiros que o pessoal tem usado bastante é a certificação para não só link permanente, mas um link permanente mais PoE. O que significa isso? Você começa a apresentar testes adicionais ao que o pessoal está acostumado, que são os testes de balanceamento e desbalanceamento resistivo dos cabos. O balanceamento do cabo é a soma da resistência de um par, isso garante, o efeito prático é a tensão. Como é que eu garanto que num link Power Ethernet eu vou ter os 48 volts? O loop resistivo é o que garante essa tensão. O desbalanceamento resistivo é a subtração da resistência ohmica entre os dois fios de um mesmo par. E isso me garante a corrente. Se eu não tiver corrente suficiente, o meu sistema pode até ligar, mas ele começa a perder funções. Então, por exemplo, falando de uma câmera Power over Ethernet, ela pode até ligar, pode até se comunicar, mas ela não consegue talvez gerar a imagem ou talvez transmitir a imagem. Depende de quanta potência está sendo fornecida a ela. Ok? Vamos falar agora dos módulos de fibra ótica um pouquinho? Vamos lá. Então agora a gente tem aqui o primeiro dos módulos, que é o módulo de Certifiber. O nome correto da teste e certificação para ele chama-se OLTS, Optical Loss Test Set. Então é um conjunto de testes para perda óptica. No Brasil apelidado de Power Meter. Então esse é um módulo de Power Meter, como alguns costumam chamar no Brasil. O que ele faz é, através de uma das portas multi ou monomódulo, esse é um módulo que faz ambas as medições, tanto multi quanto monomódulo, você envia a sua luz e uma outra porta para fazer a leitura da luz. Assim como no cobre que você tem uma unidade remota, está aqui a unidade remota, os testes em OLTS são bidirecionais, então você também recebe dois módulos para fazer o teste. Então, enquanto um está enviando o sinal, o outro módulo está recebendo o sinal. Depois esse outro módulo manda o sinal e o outro recebe o sinal. Então você faz a medição da perda óptica.
Isso que é o obrigatório por norma. Então, falando, se qualquer um pegar para ler a norma, vai estar escrito lá, descrito a certificação por Tier 1. A certificação por Tier 1 pede obrigatoriamente que seja feita a medida da perda. Medir a perda, então, deve ser realizada com esse tipo de módulo aqui. Ok? Um outro tipo de teste dentro da norma é o OTDR. O OTDR, então, não precisa mais de um remoto, então o remoto vai embora. Eu utilizo apenas uma unidade principal, que vai fazer o quê? Essa mesma porta, que aqui eu tenho equipamento que faça multi e monomodo, ambas podem trabalhar, mas aqui eu vou enviar o sinal por uma dessas portas e a mesma porta vai receber o sinal de volta, medindo então a luz refletida ou reflexão. Então esse rapazinho aqui, ele não mede perda, o que ele faz é medir a reflexão. Com base nas reflexões, antes e depois de cada um dos eventos, ele faz um cálculo, alguns também costumam chamar de estimativa da perda, tá ok? Então são tecnologias diferentes de teste, enquanto um mede a perda, o outro calcula a perda, por isso a norma coloca esse cara aqui como opcional. Alguns grandes data centers, bancos, esse tipo de instituição, fazem com que a certificação por Tier 2, que inclui o LTS mais o TDR como obrigatórias, mas vai da necessidade de alto desempenho de cada uma dessas redes. Então você está me dizendo que um teste de OTDR não substitui o teste do OLTS, é isso? Correto. A não ser pela função de troubleshooting, o teste de certificação de um OTDR ele é complementar ao do LTS, porque aquele cara sim mede a perda. Então, enquanto esse rapaz aqui mede a perda, esse outro aqui só calcula ou estima suas perdas. Então esse aqui é obrigatório, sempre obrigatório. Esse cara aqui pode entrar adicionalmente aos testes. Tem algum parâmetro que ele mede da fibra, o OTDR, que o LTS não mede? Existem alguns, por exemplo, luz refletida, né? Então isso está começando a surgir na norma como ORL, Optical Return Loss, ou seja, perda por retorno óptica, e um power meter não consegue fazer essa medição, porque ele não consegue ver quanto de luz retornou a ele. Já um OTDR consegue tirar essa medida de retorno da luz. Então, uma medida, por exemplo, seria essa. Uma outra dificuldade que o pessoal tem num certificador apenas para fibra é descobrir os problemas que estão acontecendo. Por exemplo, rompimento. Então, se eu tenho um link e o link se rompeu e eu uso um power meter, se eu tenho um equipamento de um lado enviando luz e o outro para receber a luz, nenhuma luz será recebida, porque o link está rompido. Que informação adicional ele vai dar? Nenhuma. Simplesmente porque não chega a luz. Diferente de um OTDR, que não precisa de um outro equipamento na outra extremidade para fazer alguma leitura. Ele de um lado só vai apresentar o comprimento. O equipamento da Flug, por ter metodologias de trabalho diferentes, é o primeiro equipamento que apresenta o rompimento de uma fibra. Todos os demais OTDRs você vai ter sempre o fim de uma fibra. Cabe a você saber o comprimento anterior para saber se isso está rompido ou não. Perfeito. Ok? E agora a gente introduz um novo módulo também de OTDR, que é o OTDR HDR, de High Domain Range. Então esse OTDR com um range dinâmico mais alto, mais elevado, apenas monomodo, apresenta não só a inclusão também do comprimento de onda de 1625, como também o tratamento de redes splitadas. O pessoal costuma chamar isso no Brasil de GPON ou FTTX, existem vários nomes para esse tipo de emprego em tecnologia de redes splitadas, mas o uso do splitter depende de um equipamento que possa entrar e sair pelo splitter, não é qualquer equipamento que pode trabalhar nesse tipo de rede, tá ok? Esse tipo de equipamento não tem range dinâmico para isso, o limite dele já é 130 km, esse cara aqui já tem um range dinâmico para mais de 250 km, e ele já consegue então entrar e sair dos splitters. Até um splitter de 128 portas ele consegue fazer uma leitura adequadamente. Muito bem, esse equipamento Versiv parece bastante completo, com muitas opções de testes. Existe algum curso para poder entender melhor como é que ele funciona, como é que se opera com todas as suas funções? Sempre quando é fornecido um equipamento Fluke, todo distribuidor é responsável por fazer uma entrega técnica, como costumamos chamar. Mas essa entrega técnica é muito simples, vai de mostrar quais são as funções, como fazer um setup básico e como executar os testes. Muito superficial. O que a gente sempre recomenda é que pelo menos
Duas pessoas de uma mesma empresa, a gente fala duas porque uma delas pode ficar doente ou pode se ausentar de algum momento, e você tem uma segunda pessoa, pelo menos duas pessoas na empresa têm o que a gente chama de CCTT, que é a certificação criada pela Fluke, que aborda não só como usar o equipamento, mas quais são as normas, como usar corretamente as normas, como empregar o meu equipamento para que se aplique essas normas. E por último, a hora que eu tenho uma certificação, se ela deu errado, o que eu faço quando ela deu errado? Okay? Então todos esses temas são abordados no nosso CCTT, que tem duração de 3 dias. Mais informações vocês vão encontrar no nosso site www.flukenetworks.com/ccttbr. Também no site da Clarity Treinamentos você também vai encontrar as informações, porque o Marcelo é o nosso instrutor oficial para o CCTT. Perfeito.